dispensarem esse tempo. E eu gostaria de agradecer a Sheila pela disponibilidade, pela parceria, né, com a gente nesse momento que a gente quis fazer essa conversa, essa reflexão, né? Ela foi muito pronta para nos atender, e principalmente, eu já estou vendo a Camila, né? Agradecer a Camila. Eu sou a Sandra, eu sou a diretora pedagógica do Colégio Novo Tempo, e a gente está muito grato, Camila, por você ter nos atendido com tanta prontidão, assim, tanta rapidez, com tanto carinho, porque a gente sabe do seu tempo, que deve ser um tempo curto, né? E você vai despender esse tempo e vai ser muito importante para a gente. Então, a gente agradece demais. Toda a equipe do colégio está muito grato a vocês da Escola da Inteligência, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Quero aqui deixar um grande agradecimento por esse espaço. O prazer é meu estar aqui com vocês. Realmente é corrido a vida como executiva, mãe, palestrante, consome muito, mas sempre quando eu posso estar perto de instituições e colégios como o Novo Tempo, que se dedica na formação emocional dos seus alunos com tanto cuidado, com tanto apreço. Para mim é uma grande honra estar com vocês. Então, a todos que reservaram um momento da sua noite para falar de temáticas essenciais como educação dos nossos filhos, gestão emocional, sejam muito bem-vindos. Espero que tenhamos aí uma noite muito agradável. Agradeço, Camila. Para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer, eu sou a consultora pedagógica, que acompanha de pertinho o colégio, acompanha essas professoras incríveis que aplicam o programa, as duas Luanas, né, que estão aqui conosco também, acompanha aí do dia a dia dos alunos nessa escola, dando todo esse suporte. E eu acredito que a gente pode começar a dialogar, começar esse momento. Mais uma vez, lembro, chamem lá as famílias que vocês têm em proximidade, falar que nós já começamos, vai ficar gravado, mas ao vivo é muito melhor, porque tem a oportunidade de interação, de sentir mesmo a energia desse momento, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Camila Cury, nossa querida CEO, com muito carinho, com muito amor no coração. Sou também muito grata por compartilhar esse momento contigo. Obrigada, minha querida, é um prazer. E eu queria começar nesta noite pensando no nome desse colégio, Colégio Novo Tempo. Que tempo é esse? Que tempo nós estamos aonde nós somos impedidos de dar um abraço, de visitarmos pessoas valiosas, com experiências e marcas estampadas nas rugas dos seus rostos? Que tempo é esse aonde o professor, que antes pedia a atenção dos seus alunos naquele barulho da educação, teve que entrar no silêncio de uma câmera e se reinventar na sua prática pedagógica? Que tempo é esse aonde as pessoas mudaram a forma de demonstrar afeto, de se relacionar? Tempos esses que, como dizia a minha avó, a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que se em um tempo não muito distante tínhamos o vizinho da direita e da esquerda para nos compararmos, hoje nós temos bilhões de vizinhos que nos comparamos o tempo todo. Que tempo é esse que coloca a Gisele Bündchen como referência de beleza, fazendo com que apenas 3% das meninas se sintam belas? Mesmo a fama brasileira sendo que nós temos mulheres belíssimas. Que tempo é esse que as modelos que estão dentro desses padrões
sociais, físicos, desta ditadura da beleza, tem 3 vezes mais chance de ter um transtorno mental ao longo da vida. Que tempo é esse que nós pensávamos que teríamos a geração mais feliz de todos os tempos? Afinal de contas, nunca foi tão fácil e acessível o prazer e o lazer. E segundo pesquisas, nós estamos diante da geração mais deprimida de todos os tempos. Que tempo é esse que entulhou o córtex cerebral com informação, mas pouco tem formado o pensador? Um tempo onde aprendemos sobre o mundo de fora, mas pouco conhecemos o mundo que somos. E é sobre esse cenário deste novo tempo que nós precisamos nos questionar, e é isso que esse colégio que se propõe a trabalhar para o novo tempo. Tempo este que nós nem sabemos como será. Segundo algumas pesquisas, nas próximas 1, 2 décadas, 2 bilhões de postos de emprego serão extintos, substituídos pela automação e a robotização. Viemos de um tempo onde inteligência era sinônimo de memorização. Haja visto as provas que aquele que tem maior capacidade de armazenar conteúdo no córtex cerebral geralmente tem uma melhor performance nas provas. Mas quando nós nos inserimos à realidade desse novo tempo, nós percebemos que a memória, hoje, perto de um computador, de uma calculadora, de um pequeno aparelho que se carrega na mão, ela sempre vai ser precária. Eu gosto muito de estudar sobre inteligência. Não é à toa que dirijo o programa Escola da Inteligência. Afinal de contas, ao longo da humanidade, nós precisamos de pessoas inteligentes para resolver os desafios da vida. E existem muitas vertentes e teorias que abordam inteligência. Mas todas elas, apesar de se divergirem em vários debates sobre o seu conceito, existe uma coluna vertebral que une todas as mais diversas teorias sobre inteligência. Se pudéssemos resumir em uma frase, seria: inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, uma pessoa tanto é mais inteligente quanto mais sabe resolver os problemas. Já foi um tempo que memória era sinônimo de inteligência, quando não se tinha as respostas na palma das nossas mãos e tínhamos que ficar horas procurando nas Barças e nos livros sem fim. No momento onde você consegue jogar uma palavra-chave e buscar milhares de artigos e debates e fóruns, a memória, ela passa a ser um recurso, mas não uma definição de inteligência. E para que nós possamos preparar uma geração inteligência dentro do conceito da capacidade do indivíduo em resolver problemas, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: quais são os problemas que nossos filhos enfrentam e irão enfrentar, para que nós realmente possamos prepará-los para os desafios da vida e assim formarmos filhos emocionalmente inteligentes. Já foi o tempo que inteligência era fazer fogo lá com palitinho. Em um determinado momento histórico, aquilo foi algo extremamente inteligente. Alguém que conseguia fazer operações matemáticas de cabeça era sinônimo de muita inteligência. Hoje você tem a calculadora que calcula com uma velocidade muito mais rápida e muito mais precisa que qualquer cérebro humano. Então, o conceito de inteligência, ele se alterna diante dos desafios de cada geração, de cada etapa.
Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, se você der um texto para ela e ela conseguir ler, você pode concluir que aquela é uma criança muito inteligente. Ela foi alfabetizada muito cedo, ou seja, ela tem uma capacidade de organização e de simbologia, de decodificação para a tradução daquele conteúdo numa idade que não se espera que ela tenha aquela habilidade. Aquela habilidade vai ser esperada com uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então, em cada etapa da nossa vida, nos é exigido habilidades e competências para que possamos enfrentar e encarar e superar os desafios da vida. Aquilo que faz uma criança, a gente olhar para uma criança e reconhecer uma inteligência, talvez se o adulto estiver fazendo aquele mesmo comportamento, aquilo não será observado como um conceito de inteligência. Hoje, os profissionais são contratados por competência técnica e são demitidos por incompetências emocionais. Mais do que nunca, a inteligência emocional, a inteligência socioemocional, que amplia o conceito da inteligência emocional, trazendo as habilidades sociais para esse contexto de inteligência, toma espaço no mercado de trabalho. Porque 82% de casos de demissão advém por incapacidade de se relacionar, de lidar com pressão, de lidar com ansiedade. Já foi um tempo em que ter um diploma era essencial, determinante para o sucesso profissional do indivíduo. Hoje nós temos tantas profissões surgindo. Pessoas, às vezes, que não têm um curso superior, mas fazem cursos técnicos. Talvez, se os meus pais tivessem ouvido falando que queria ter um filho desenhista, talvez as pessoas que ele conheciam que eram desenhistas não tinham muito espaço no mercado de trabalho. Num mercado que cada vez mais está se comunicando, interagindo através de uma tela de imagens, são profissões que talvez há algum tempo atrás viviam à margem e que hoje tem grande destaque no mercado de trabalho, porque os desafios são outros. Sinceramente, nós não sabemos que novo tempo é esse. Mas existem algumas habilidades que nós precisamos desenvolver, que vão nos preparar para qualquer tempo. Alvin Toffler, que é um grande estudioso sobre o futuro, e tem várias publicações e trabalhos dentro dessa vertente, ele diz que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever. Os analfabetos do século XXI são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Para que nós possamos usar a inteligência que nós temos e expandi-la, porque inteligência, eu quero aqui dizer que grande parte da genialidade do mundo não vem por um código genético. Vem com esta predisposição, vem com esse intuito desenvolvido no processo educacional de um ser humano aberto, que pensa, que reflete, que aprende, que desaprende, que se reavalia. São esses profissionais que o mercado de trabalho briga para ter. São essas pessoas que nós carecemos para fazer a diferença no mundo. Nós precisamos formar uma geração. Numa sociedade que o conhecimento, algumas décadas, duplicava-se a cada século, hoje duplica a cada 6 meses.
aonde as coisas são tão velozes, aonde se torna tudo antiquado muito rápido. Você mal acaba de se integrar numa rede social, daqui a pouco você está entrando em outra rede social, porque são outros conceitos, outras habilidades, outras exigências, um mundo altamente dinâmico. Haja visto que o Fórum Econômico Mundial lista como a principal competência do mercado de trabalho a habilidade para resolver problemas. Problemas esses que talvez nós nem sabemos qual será, mas nós precisamos ter um indivíduo preparado para resolver problemas. Mas como é que eu desenvolvo essa capacidade de resolver problemas no meu filho? Como nós fazemos junto à Escola da Inteligência, na aplicação do Colégio Novo Tempo? E agora, na retomada do presencial, eu tenho certeza que nós teremos oportunidades ainda mais expandidas para este cuidado emocional e para o desenvolvimento de habilidades e competências que fazem toda a diferença para formarmos crianças e jovens inteligentes diante dos desafios da vida moderna. Como eu disse para vocês, nós estamos e precisamos pensar quais são os problemas que nós iremos e estamos enfrentando. Uma geração altamente ansiosa, 45% da sociedade moderna apresenta sintomas clássicos de ansiedade, a depressão é a doença mais incapacitante do mercado de trabalho. 50% da população mundial tem ou vai desenvolver um transtorno emocional ao longo da vida. Entre as 10 competências eleitas pelo Fórum Econômico Mundial, todas elas são habilidades emocionais. Se destaca as pessoas que sabem perder, se relacionar, ter flexibilidade, aprender, desaprender, reaprender. A primeira delas, como eu disse, é a capacidade de resolver problemas. Mas para que nós possamos desenvolver esta habilidade, existem outras tantas, esta competência, existem tantas habilidades que nós precisamos desenvolver. Primeiro, aprender a nos relacionar. Ninguém resolve um problema complexo sozinho. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar. E eu quero perguntar para você, qual tem sido sua capacidade, a sua competência relacional? Você sabe ouvir o que o outro quer dizer? Quando é contrariada, como é que você reage? Quando as pessoas não correspondem com a sua expectativa, quando elas pensam diferente de você, quando talvez elas excedam o tom de voz, qual é a sua performance? Como é que você se relaciona? Nós precisamos e temos ensinado na Escola da Inteligência e agora, na volta do presencial, ainda mais alargado, as habilidades que nós precisamos para nos relacionar. Para resolvermos problemas, nós precisamos aprender a ser contrariados. Muitas pessoas sabem defender as suas ideias, mas é incapaz de se colocar no lugar do outro e tentar entender pela perspectiva do outro. As pessoas que mais se destacam no mercado de trabalho, as pessoas que têm mais níveis de felicidade, segundo pesquisas, são pessoas flexíveis. São pessoas que enxergam além das suas necessidades, além do seu olhar, se esforça de maneira intencional. O que o outro quer dizer? Por que ele está dizendo isso? Uma pessoa, para resolver problemas, ela precisa ser resiliente. Porque ninguém resolve problema complexo na primeira tentativa. Para isso, nós precisamos de uma geração que aprenda a lidar com o erro. E numa geração, como eu disse, que a grama do vizinho é sempre mais verde, nós estamos vendo uma sociedade que massacra a autoestima. Numa sociedade que nos insiste em dizer que nós ainda não temos tudo o que precisamos para ser felizes, nós ainda não desenvolvemos o que nós necessitamos para sermos satisfeitos, que ainda não somos bons o suficientes, não somos bonitos o suficiente, afinal de contas, tem tantas pessoas melhores do que eu, mais bonitas do que eu, mais inteligentes do que eu, e as comparações são cada vez mais altas, e quanto maior o nível de comparação, a autoestima é inversamente proporcional a esta curva. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Camila, como é que você teve a ousadia de percorrer a mesma trajetória do seu pai?
Você não se sentiu intimidada? Eu tenho um pai muito famoso, que tem uma trajetória belíssima dentro da saúde mental, e eu me aventurei a seguir os seus passos e criar a minha história. E muitas vezes pais muito bem-sucedidos não conseguem transferir o capital da experiência para os seus filhos. Os seus filhos se sentem intimidados diante do sucesso dos seus pais, inferiorizados diante das suas realizações. E eles perguntavam qual é o grande, né, segredo de tudo isso. E eu tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes e reafirmo. Eu tive um ambiente familiar que deu espaço ao erro. Meu pai falava das dores que ele tinha e, através do reconhecimento das suas fragilidades, eu reconheci a minha. Ele pedia perdão quando ele excedia o tom de voz. Ele fazia coisas fora da agenda. Ele elogiava mais do que criticava. Ele olhava os meus comportamentos inadequados. E mesmo quando ele queria corrigir um erro, ele exaltava a minha inteligência, a minha capacidade. Então, eu cresci entendendo que aquilo que me faltava, aquilo que ainda eu precisava desenvolver, as minhas deficiências, os meus erros, não anulavam as minhas competências, as minhas habilidades, a minha inteligência. E o que nós precisamos no processo educacional é separar aquilo que o nosso filho faz daquilo que o nosso filho é. Ontem eu estava falando numa live da Escola da Inteligência para as famílias e eu disse que nós, enquanto pais, temos uma grande missão de despertar o melhor nos nossos filhos. E nós só vamos conseguir despertar, ou eles só vão conseguir dar o melhor que têm, se reconhecerem o melhor que são. Então eu peço, pais, para cada vez mais vocês ficarem atentos no desenvolvimento da autoestima dos seus filhos, da autoconfiança. Nós vivemos em um mundo muito cruel. Não é fácil. Tem pessoas que ficam indignadas, Camila, mas essa é uma juventude tão apática. Nós tínhamos tanto mais dificuldades do que os nossos filhos têm hoje. Nós tínhamos tanto mais privações do que os nossos filhos têm hoje. Muito menos oportunidade do que os nossos filhos têm hoje. E eu não sei porque nós estamos, às vezes, numa geração ansiosa, deprimida, angustiada, desanimada, sendo que o cenário é muito mais propício para o desenvolvimento. E eu digo que, e afirmo para vocês, não é fácil ser jovem hoje. Os níveis de pressão é muito alto. Talvez eles tenham mais recursos, mais oportunidades, mais conhecimento, mas também são mais cobrados, têm mais ansiedade, são mais comparados com tudo e a todos. Têm menos resiliências, porque muitas vezes nós os poupamos mais do que deveríamos. Então, tem baixa resiliência para suportar a frustração. Eu brinco aqui nas palestras, quando eu estou presencialmente. Quem aqui dividia quarto quando era na infância? Responde aí no chat para mim. A nossa consultora vai nos falar aqui as respostas. E na minha experiência, mais de 90% das pessoas dividiram quarto com seus irmãos em algum momento da vida. E quando eu fazia essa pergunta sobre os filhos, quais filhos dividem quartos? Geralmente é uns 20% só da plateia. Mas o que isso tem a ver com a temática da gestão das emoções? Ou do desenvolvimento de competências socioemocionais? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes nós aprendemos e desenvolvemos competências socioemocionais não de maneira intencional, como nós propomos no programa Escola da Inteligência, mas também de forma vivencial.
né? Um irmão queria acender a luz, o outro queria apagar a luz. E aí a gente já tinha um problema para resolver. Um tinha que ceder, o outro tinha que ceder uma hora, tinha que se relacionar, tinha que conversar, tinha que argumentar, né? Se tinha um grupo de amigos só, então você não tinha muita opção, ou você ficava com aquele grupo de amigos, ou você ficava sozinho. Então os níveis de resiliência ficavam mais aguçados numa situação mais com mais escassez, né? Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem não conhece esse ditado? Então, o que eu quero dizer é que existia um contexto familiar, histórico, social, que muitas vezes é diferente. E porque parece que as variáveis são mais favoráveis num contexto social, existe a interpretação emocional desse cenário. Eu quero dizer para você, e afirmo como alguém que estuda, não só no Brasil, como no mundo, é muito desafiador ser jovem hoje. Os níveis de cobrança, de complexos de inferioridade, de padrões, têm asfixiado a emoção, asfixiado a autoestima, asfixiado a autoconfiança, tem aumentado os medos e as ansiedades, o que tem impedido muitas pessoas de agarrarem oportunidades porque não se sentiam capazes. Me lembro que uma vez eu roubei meu pai. Eu tinha 10 anos de idade, a carteira dele estava em cima da mesa. Eu olhei a carteira, abri a carteira, peguei todo o dinheiro que tinha nela. E com a minha brilhante inteligência da época, eu comprei um presente para minha mãe e logo fui descoberta. E nós sabemos que os meios não justificam os fins. Imagine só, a filha do Augusto Cury, que estuda e que fala sobre ética, respeito, generosidade, honestidade, rouba seu próprio pai. Como é que pode? Quão incoerente. Talvez você coloque a mão na cabeça e fale, mas onde é que essa criatura aprendeu isso que não foi dentro de casa, pelo amor de Deus? Quem é pai, você saber que essa frase a gente fala. Aonde é que aprendeu? Porque não é possível. E eu imagino que meu pai deve ter ficado muito frustrado quando ele descobriu. E aqui eu quero falar de algumas ferramentas importantes na capacidade de resolvermos os nossos problemas enquanto pais. Não é só o mercado de trabalho que busca pessoas habilidosas na solução de problemas. Nós também, enquanto pais, precisamos desenvolver em nós habilidades que nos preparam para os desafios da relação entre pais e filhos. Sabe qual foi a primeira coisa que meu pai me disse quando ele descobriu? Anota aí, viu, gente? Sabe qual foi a primeira coisa? Ele não disse nada. Porque geralmente, eu e você dissemos as palavras que nós jamais... Eu não quero esse negócio de Lucas Neto também aqui nessa casa, hein? Olha lá o Lucas Neto, eu também passo aqui um desafio com o Lucas Neto, viu? Mãe que está aí, abriu o áudio, fica tranquila, a gente está no desafio juntas. E a primeira coisa que meu pai me disse quando estava no foco de tensão foi nada. Sabe por quê? Porque geralmente as falas que nós jamais deveríamos dizer, nós falamos nos 5 minutos de tensão. E que bom que nós temos a escola da inteligência. Que bom que os nossos filhos estão tendo a oportunidade de aprender o silêncio proativo. Que bom que nós, pais, estamos aprendendo o silêncio proativo. É aquele silêncio que cala fora e dialoga dentro. Se você não aprender a se silenciar diante do estresse, da ansiedade, da raiva, do medo,
se você não souber dialogar com seus fantasmas, com as suas angústias, a chance de você passar e destruir as relações por onde passar é muito grande. Eu conheço pais bem-intencionados, mas muitas vezes na hora de construir o vínculo com seus filhos, tem dificuldade nesta construção. E eu peço para vocês, pais, não dê respostas no foco de tensão. Lembra que eu disse sobre o complexo de inferioridade? A autoestima, a autoconfiança, o reconhecimento de quem eu sou, determina proporcionalmente a minha capacidade de me analisar e reconhecer os meus erros. Quanto mais autoestima eu tenho, mais eu tenho um eu preparado para reconhecer as minhas incapacidades, as minhas dificuldades, e repensar, e redesenhar, e realinhar a minha história. Quanto mais eu tenho complexo de inferioridade, me sinto inseguro, me sinto diminuído, mais arrogante eu me torno, mais impenetrável eu me torno, e mais difícil é o meu processo de autoanálise e de correção de rotas. E eu me lembro que no outro dia, passou um dia, meu pai me chamou, sentou comigo no sofá e fez a segunda ferramenta que nós falamos na Escola da Inteligência. Ele me perguntou, filha, o que você ama mais? A mim ou ao meu dinheiro? A ferramenta é, faça perguntas. Às vezes a gente é ótimo para dar respostas, né? Você fez isso porque você não me valoriza, você fez isso porque você não me reconhece, você fez isso por causa disso. Mesmo que você já saiba a resposta, ou que acha que sabe da resposta, faça perguntas. Todas as vezes, quando nós fazemos perguntas, nós abrimos o que nós chamamos na Escola da Inteligência de janelas light, janelas que iluminam a inteligência. O processo educacional, ele só acontece no ambiente onde as janelas light estão abertas, no ambiente onde as janelas killers estão abertas. Muitas vezes, ou quase sempre, é impossível construir um processo educacional adequado. Então, nós precisamos compreender que quando nós estamos sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre o medo, sobre a agressividade, sobre a raiva, o efeito colateral a nível neurológico é bloquear o cérebro como um instinto de sobrevivência e nós atacamos, igual um animal. Um animal, quando ele está se sentindo amedrontado, ou ele ataca ou ele foge. Quando nós estamos sob o efeito das janelas killers, as zonas traumáticas, dificilmente se tem conexão, dificilmente tem troca, tem diálogo, tem reflexão, porque o instinto está falando mais alto do que a racionalidade. O Homo bios fala mais alto do que o Homo sapiens. E o que acontece nesse processo? As nossas respostas são primitivas, são infantis, não são profundas e reflexivas. Por isso, o silêncio proativo e por isso as perguntas. Quando você pergunta, você tira o seu filho das janelas killers e começa a abrir janelas lights que faz com que o processo educacional ele aconteça. E eu olhei para ele e falei, e você, papai? E ele me disse, filha, terceira ferramenta, eu fiquei muito triste com a sua atitude. Eu amo você demais, mas você me deixou profundamente triste. E eu baixei a cabeça, me lembro que chorando, eu disse, papai, eu não vou fazer mais. Então, a terceira ferramenta, abra teu coração. Fala para o teu filho quando está difícil para você. Fale das suas dores, mas sem elevar o tom de voz, sem gerar um ambiente estressante.
Abra seu coração enquanto ser humano. Nós não precisamos de super-heróis para educar os nossos filhos. Nós precisamos de seres humanos imperfeitos que ensinam um outro ser humano a lidar com as suas imperfeições. Eu me lembro que baixei a cabeça, comecei a chorar e disse: me perdoe, papai, eu não vou fazer mais. Nesse instante, ele pegou a carteira dele, abriu, pegou o dobro do que eu tinha pego. Levantou a minha cabeça, que ainda estava baixa. Olhou nos meus olhos e disse: eu tenho certeza que você não vai fazer. Filha, esse é meu presente para você. Eu olhei aquele dinheiro e falei: papai, eu não quero, eu não preciso. E ele disse para mim: mas eu quero que você pegue. Porque eu quero que você nunca se esqueça que o seu pai confia em você. Eu não merecia. Talvez se ele dissesse sim. Alguma vez faltou alguma coisa em casa? Foi essa a educação que eu te dei? Isso não estaria errado. Mas naquele momento, o meu pai não apenas queria ter a razão, não apenas queria fazer com que eu não pegasse mais nada de ninguém, mas ele queria mostrar e provar para mim que eu era muito maior do que os meus erros, que eu podia ir muito além do que, às vezes, um comportamento equivocado, e que ele apostava em mim. E ao longo da minha vida, muitas foram as experiências que eu tive. E há um ano atrás, mais ou menos, meu filho queria tomar um sorvete, o Augusto, 5 anos de idade. E ele pediu para mim, mas era o horário do almoço. E eu disse: filho, agora é hora do almoço. Depois do almoço, a mamãe deixa você tomar o picolé. E ele começou a chorar: mas eu quero sorvete. Eu falei: filho, agora é o horário do almoço. Depois, eu lembro que era um dia que eu estava cheio de coisas para fazer. Ainda estávamos em home office, era o começo da pandemia, aquele caos. E lembro que ela estava com pressa de resolver o problema. Não estava com tempo de ficar argumentando, e às vezes a gente não tem. E eu lembro que ele ficou emburrado, eu devolvi o sorvete que estava na mão dele para o freezer, virei as costas para resolver outras coisas, e de repente eu ouço o freezer abrindo. Augusto pega o picolé. Na hora, me veio a ansiedade, a minha vontade era virar e falar: ô moleque, você tem mãe, você guarda esse picolé agora. Mas na hora eu respirei fundo e eu lembrei daquele episódio do dinheiro que eu tinha roubado. E eu lembro que eu pensei: eu não quero só que o Augusto não tome. É muito fácil pegar o picolé da mão dele, colocar no freezer e não vai tomar e pronto. Eu queria mais do que um filho que não comesse o picolé na hora do almoço, quando a mamãe estava pedindo para não tomar. Eu queria um filho que se importasse com o que eu sentia. Um filho que entendesse que controlar os seus desejos faz parte da vida. E que nem sempre a gente vai poder fazer tudo o que a gente quer. Mas essa consciência, ela só acontece no ambiente da liberdade. Porque eu não estarei lá durante toda a sua trajetória guardando o sorvete que é inadequado que ele chupe naquele momento. Ele vai ter que fazer suas escolhas e vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Eu lembro que eu fiz esse raciocínio antes de me virar e falar qualquer coisa. E Augusto estava abrindo o picolé. Eu olhei para trás, calmamente voltei caminhando.
Naquele momento eu fiz o silêncio proativo. Eu agachei, eu olhei nos olhos dele e perguntei, filho, e ele escondeu o picolé. Falei, filho, o que você tem atrás dos braços, atrás das costas? Ele falou, nada, mamãe. Eu falei, nada mesmo, filho? E ele me mostrou com aquela cara de frustrado, fui descoberto. Falei, filho, mamãe já te explicou o porquê você não deve comer o picolé agora. Eu te amo muito, você é um menino nota 1000, inteligente, capaz de fazer as suas escolhas. 5 anos de idade, hein, gente? A mamãe já te falou que seria depois do almoço. Mas se o que eu estou falando não é importante para você, tudo bem. Pode tomar o sorvete. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito triste com a sua atitude, mas você tem liberdade de tomar um sorvete. Eu virei as costas e saí andando calmamente. Augusto imediatamente sai correndo e me entrega o picolé. Tá bom, mamãe, você é mais importante. Eu vou tomar o picolé depois. E eu falei, é isso aí, filho, parabéns. Eu sabia que você ia aprender a fazer as escolhas certas. Sabe, pais, às vezes as pessoas me perguntam, Camila, o que é preciso? Qual é o primeiro passo para ser um pai que educa bem as emoções dos meus filhos, os impulsos, os desejos, as ansiedades, os medos? E eu afirmo para vocês que estão aqui, o passo mais importante, o primeiro passo é aprendermos a gerenciar as nossas próprias emoções. Não se constrói uma educação no campo minado do grito, dos sermões, das brigas, do estresse. A educação eficiente se constrói com vínculos. Às vezes o seu filho merece aquele grito, merece aquele castigo rápido, merece aquela repreensão. Não quero dizer que não vai dar limites. Em casa tem vários limites combinados, regras. Eu quero dizer que a nossa educação não pode ser só pautada nisso. Nós precisamos criar pontes. E as melhores oportunidades que você tem, enquanto mãe, educadora, esposa, marido, oportunidade de construir vínculos com as pessoas que você ama, é quando elas te decepcionam. É quando elas não merecem. Talvez se meu pai tivesse gritado aquele dia e me repreendido simplesmente pelo fato de eu ter pego aquele dinheiro, talvez eu nunca mais pegaria nada de ninguém. Mas eu também não levaria ensinamentos muito mais profundos do que corrigir um erro. Ali eu aprendi que eu tinha uma pessoa que apostava que eu poderia ser muito melhor do que eu era. E quando as pessoas perguntavam, Camila, você se não se amedrontou em seguir uma carreira, né, parecida do seu pai? Eu pensava comigo, eu tive um grande educador que me ensinou que eu podia ser muito melhor do que eu era. E que os meus erros não determinam a minha história. Que os meus erros não são a minha prisão, aonde eu me afundo na culpa. Que os nossos erros possam ser uma escola, aonde nós aprendemos e seguimos em frente. E assim eu construí a Escola da Inteligência, com um grupo de educadores, psicólogos, que hoje é o maior programa de educação socioemocional do mundo. Para que os nossos alunos, os nossos filhos e você que está aqui nessa noite, possa ter a oportunidade de compreender que todos os dias é uma oportunidade para nós sermos a nossa melhor versão. Para nós aprendermos a resgatar os nossos preciosos vínculos com os nossos filhos. Aprendemos a gerenciar a nossa ansiedade. Aprendemos a fazer mais perguntas.
e diminuirmos a crítica, elogiarmos mais e entendermos que a vida é feita de escolhas, que muitas vezes nós não podemos escolher para os nossos filhos. Às vezes eles vão ter escolhas que machucam o nosso coração. E o nosso papel é estar próximo, orientando e conduzindo. E entendendo que a cada obstáculo nós temos valiosas lições para aprendermos. E que nós não precisamos ser pais perfeitos. Nós precisamos ser, sim, pais disponíveis a reconhecer as nossas limitações. Nos revemos quantas vezes forem necessárias. Termos autogestão na condução das relações com o nosso filho. E conduzi-los de forma inteligente e saudável. Eu quero aqui agradecer e dizer que eu trabalho há mais de 12 anos no aspecto da ciência. E que a educação emocional, ela tem sido holofote nos bancos das mais importantes universidades, como Harvard, Yale, Universidade de Michigan no Brasil, USP, Unesp. O mercado de trabalho busca. E hoje a inteligência espiritual também tem caminhado para abranger e reconhecer também o quanto que é a nossa fé também ela é importante. E eu que creio em Deus e espero que você também, independente da religião, nós sabemos que a morte é só uma vírgula. O texto continua na eternidade. E quando nós temos consciência de que nós estamos aqui como caminhantes, caminhantes não do endereço no mundo de fora, mas no endereço do mundo de dentro. Nós temos a completa consciência de que as nossas dificuldades, as nossas dores, elas precisam passar por uma elaboração. E são através delas que muitos feitos, muitas construções, muitas transformações acontecem. Não tenha medo do dia mau, não tenha medo das dores, não tenha medo do choro, não tenha medo da angústia. Encare-a. Não como uma prisão que vai te aprisionar na culpa, no medo, na angústia. Enfrente-a como uma grande escola. E você, como um bom aluno, disposto a aprender com ela, para então se tornar também mestre que ensina esta nova geração a como caminhar para dentro de si mesmo. Obrigado ao Colégio Novo Tempo por essa parceria com a Escola da Inteligência, pela preocupação dos educadores aqui, em formarmos uma geração emocionalmente preparada. Nós, da Escola da Inteligência, temos muito orgulho de caminharmos juntos nessa trajetória. E eu tenho certeza que nós estamos e ainda faremos muita diferença numa geração preparada para o novo tempo. Um beijo no coração. Camila, muito obrigada. Gratidão, Camila. Obrigada. Um beijo no coração. Um beijo para você também. Obrigada. Obrigada a todos que participaram.